Eu gostaria de chamar a sua atenção para dois pontos que nós podemos observar no texto. O primeiro deles é o contexto ou a situação que Paulo se encontra ao escrever essa carta à igreja de Efésios. E o segundo é como ele enfrenta essa situação, né? Como ele enfrenta essa situação que ele está. Pelo texto que nós lemos, ele se trata de uma oração que Paulo faz pela igreja, na carta que ele escreve aos Efésios. E no versículo 13, um pouco antes dessa oração, nós podemos ver que Paulo ele diz que a igreja não se desanime pelos seus sofrimentos, né? Para que a igreja não fique desanimada porque ele está sofrendo. E aí a pergunta que nos vem é: em que contexto Paulo escreve essa carta aos Efésios, dizendo que eles não se desanimem por causa do seu sofrimento? Será que Paulo estava sofrendo? Ao lermos o primeiro versículo de Efésios 3, capítulo 3, versículo 1, nós podemos ver que Paulo escreve o seguinte: por esta razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, os gentios. Então nós podemos ver o contexto em que Paulo se encontra. Ele é prisioneiro, né? Quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele era prisioneiro em Roma. É por isso que ele pedia à igreja que não se desanimassem por causa dele. Paulo, inclusive, passou por muitos sofrimentos. Se nós formos observar 2 Coríntios 11, versículo 16, versículo diante, Paulo começa a citar ali vários dos sofrimentos que ele passou por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, por causa de Jesus, né? E acontece que o sofrimento de Paulo, ele trazia benefícios à igreja. E ele tem trazido benefícios até hoje, né? Os sofrimentos de Paulo têm trazido benefícios até hoje. Você já parou para imaginar se Paulo pudesse ver o efeito das cartas que ele escreveu às igrejas, o efeito que ela teve em todas as gerações, todas as igrejas que vieram até as nossas igrejas de hoje, o benefício que todas essas igrejas teve, né? E você já parou para pensar também se Paulo continuasse naquela vida agitada que ele vivia antes de ser preso, se ele teria tempo para fazer tudo isso que ele fez, todas essas cartas que ele escreveu, né, aos filipenses, com todas aquelas viagens, evangelismos, visitas, pregações e mais pregações, e aquelas pregações extensas que Paulo fazia, não é verdade? Provavelmente não estaríamos lendo Efésios como nós lemos hoje. Provavelmente nós não leríamos Filipenses, não leríamos Colossenses, não leríamos Filemão, porque essas 4 cartas que Paulo escreveu às igrejas, né, e a carta a Filemão, ele escreveu estando em prisão, né? É por isso que são chamadas de as 4 cartas que foram formadas, são chamadas de epístolas da prisão, né? O interessante é que Paulo estava preso em Roma, mas ele não se considerava um prisioneiro de Roma. Quando Paulo escreve no versículo 1, ele diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo em favor de vós, os gentios. A prisão real em que Paulo estava, em Roma, lhe dava a oportunidade de se tornar prisioneiro de Jesus Cristo, lhe servindo de uma forma que talvez ele não pudesse servir quando estava solto. Quando lemos Efésios 1, versículo 16, nós vemos Paulo fazendo uma oração pelas pessoas da igreja e pela igreja em si, onde ele diz assim: não deixo de dar graças a Deus por vós, né? Não deixo de dar graças por vocês. O interessante é que ele diz: mencionando-os em minha oração. Ou seja, ele mencionava cada um na oração que ele fazia. Cada pessoa ali da igreja que ele ia lembrando, ele orava. Então ele diz ali: não deixo de dar graças. Primeiro, não deixo de dar graças por vocês. Não deixo. Segundo, mencionando-os em minhas orações, né? Então, ou seja, Paulo mencionava cada um em suas orações. Quando Paulo escrevia como prisioneiro de Jesus Cristo, ele estava sendo útil no serviço do Senhor. Enquanto Paulo mencionava nome por nome, orando, intercedendo e clamando pela igreja, Paulo estava sendo útil também no serviço do Senhor.
E aqui nós podemos aprender algumas lições, que são elas: Paulo poderia ter se prostrado diante dos seus sofrimentos, diante da sua prisão, mas ele preferiu usá-los para benefício do reino de Deus e da igreja. Será que é tempo de murmurarmos e nos lamentar, ainda mais sabendo que a vinda do nosso Senhor está cada vez mais próxima? Será que por meio dos nossos sofrimentos não conseguimos, assim como Paulo, encontrar neles uma forma de servirmos e glorificarmos ao nosso Senhor? E aí eu faço uma pergunta para você. De que forma você tem enxergado os seus sofrimentos? Um lugar de dor, tristeza, prisão? Ou a oportunidade que Deus está te dando para servi-lo de uma forma que você jamais serviria se estivesse na correria ou na rotina desenfreada que você estava no seu dia a dia? Por meio dessa situação que está acontecendo na sua vida hoje, Deus está te dando a oportunidade de servi-lo de uma forma que antes você não poderia servir. Se antes você não tinha tempo para fazer uma mensagem, agora você tem. Se não tinha tempo antes para interceder por cada membro da sua igreja, nome por nome, como Paulo cita na epístola, na sua carta, agora você tem. Se você não tinha tempo para louvar ao Senhor, tirar um momento de oração, um momento de louvor, intercessão, cânticos, leitura da palavra, agora você tem. Precisamos, assim como Paulo, transformar o nosso sofrimento e a nossa prisão em oportunidade e lugar de adoração e serviço ao Senhor. Que você, onde quer que você esteja, possa servir a Deus. E que por meio do seu serviço, Deus venha fazer muito mais do que você esteja pedindo ou pensando. Não é só mais uma oração. Não é só mais uma mensagem que você está mandando no WhatsApp. Não é só mais uma ligação que você está fazendo para um irmão. Não é só mais um vídeo que você está gravando no YouTube. É Deus abençoando vidas, transformando histórias. Assim como as cartas de Paulo têm transformado vidas e histórias até os nossos dias. Minha oração é que Deus te use como usou Paulo naquele momento em que Paulo estava limitado a uma prisão, a um espaço físico. Mas que foi necessário para que ele entendesse que ele não era um prisioneiro de Roma, mas um prisioneiro de Jesus Cristo, para que pessoas e igrejas fossem abençoadas até a volta de Jesus Cristo. Você não é um prisioneiro em sua casa. Você não é um prisioneiro da doença. Você não é um prisioneiro de vírus nenhum. Você não é prisioneiro de nenhum governo. Somos todos prisioneiros de Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus, para levar o mundo à verdadeira liberdade que o mundo ainda não conhece. Transforme o seu sofrimento ou a sua prisão em lugar de adoração e de serviço a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o poder dele age em você por meio de você em toda e qualquer situação, fazendo muito mais daquilo que você pensa ou que possa imaginar, porque o nosso Deus ele tem o poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou que possamos imaginar. Tenho quase certeza que Paulo talvez não imaginasse o poder, a extensão que havia naquele processo em que ele estava passando de sofrimento, de prisão, mas ao mesmo tempo escrevendo às igrejas. Talvez Paulo achasse que aquela carta seria entregue somente à igreja de Éfeso. Mas olha onde ela chegou. Chegou até mim, chegou até você, chegou a todas as igrejas, por todos os tempos, mesmo após Paulo ter morrido. Mesmo após ele ter morrido, a igreja até hoje tem sido beneficiada pelas cartas de Paulo. Que a igreja, que as pessoas que nos rodeiam, que gerações vindouras, se Jesus Cristo não voltar por esses dias, possam ser beneficiadas por aquilo que você está fazendo hoje, no momento da sua prisão, no momento do seu sofrimento. Que Deus seja glorificado através da sua vida. Que você possa glorificar a Deus, deixar que Ele te use, assim como Ele usou Paulo no seu sofrimento. Como nós dissemos, Paulo poderia ter se prostrado, Paulo poderia ter chorado, Paulo poderia ter reclamado,
por causa do seu sofrimento e a situação em que ele estava, julgando as pessoas, julgando Roma, julgando a Deus, porque ele estava sendo prisioneiro em Roma. Mas ele se considerou prisioneiro de Jesus Cristo a serviço do reino de Deus. Que você possa se considerar um prisioneiro de Jesus Cristo a serviço do reino de Deus, para mudar vidas e transformar histórias de gerações em gerações. Que Deus possa trabalhar na sua vida, que Deus possa trabalhar na vida daqueles que estarão te ouvindo, daqueles que estarão sendo ministrados através da sua vida, seja por mensagem, seja por ligações, sejam por orações de madrugada, seja citando nome a nome de pessoas que lhe vêm na cabeça. Tudo que você faz, nada é em vão. Deus tem um plano em todas as coisas. E se esse momento de sofrimento, esse momento de tristeza, esse momento de dor, esse momento de prisão, você está aí sem saber o que fazer, lembre-se, você não está aprisionado por doença nenhuma. Você não está aprisionado em sua casa. Você não está aprisionado por nada. Seja um prisioneiro de Jesus Cristo, aonde você pode glorificar o nome dele, onde você pode ser útil no serviço de Deus para transformar vidas através da sua vida. Que Deus haja na sua vida e transforme outras vidas. Nós glorificamos a Deus pela sua vida, pela vida da igreja. Assim como Paulo diz, glória a Deus por meio da igreja e por meio de Jesus Cristo, por todos os tempos e para todos os tempos e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que o Senhor venha transformar gerações, como transformou por meio da vida de Paulo. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.